Você sabia que a forma como você lida com o seu dinheiro hoje pode transformar a sua vida financeira para sempre? Hoje eu vou mostrar como entender o que é dinheiro, como criar um orçamento que realmente funciona, controlar suas dívidas, começar a poupar para garantir um futuro financeiro seguro. Eu venho estudando há alguns anos, comecei a colocar em prática e vi o quanto isso me ajudou, o quanto isso me fez ter uma segurança financeira e buscando alcançar essa liberdade. E com certeza você já se sentiu perdido tentando controlar as finanças e parece que nunca sobra dinheiro. As dívidas aumentam, aumentam, aumentam. Sempre que sobra um dinheirinho, algo imprevisto acontece. A maioria das pessoas vivem com o desejo de melhorar a situação financeira, mas elas ficam presas em uma rotina de gastos sem controle, sem saber por onde começar. Então nesse vídeo nós vamos entender o que é dinheiro, aprender a criar um orçamento eficaz, como quitar as dívidas de maneira rápida e como poupar ou investir para o futuro. E começando aqui, o que é dinheiro? Inicialmente, ele é mais do que apenas uma troca. Nós chamávamos de escambo, conhecido como escambo. Uma pessoa era produtora de milho, a outra era de café. E fazia a troca desses produtos de cultivação. Alguns extraíam, conseguiam fazer extração de minerais e transformar o ferro, por exemplo, em ferramentas, em armas, armaduras e faziam a troca. Com o passar do tempo, de fato virou a moeda, o que nós temos hoje, o real, o dólar, o euro e as outras moedas. E passou a ser uma moeda de troca. E hoje nós temos o dinheiro digital. Esse dinheiro digital, ele é complicado. Por quê? Nós vamos falar sobre isso nos orçamentos, nas dívidas, mas hoje se a pessoa ganha basicamente, como exemplo, seus R$ 3.000, ela tem mais R$ 10.000 de limite de um cartão de crédito. Esse número na tela de um celular faz com que ela acredite que tenha R$ 13.000 por mês para gastar. É onde as pessoas se endividam. E para evitar isso, é importante que tenha um orçamento. Um orçamento é essencial para saber para onde seu dinheiro está indo. Garantir que você tenha controle total sobre suas finanças. Se você ganha R$ 3.000 e tem um gasto mensal aí de R$ 3.200, já começa a faltar. Você passa a ficar R$ 200 negativos todo mês, é só um exemplo. Só que esses R$ 200 vai virando uma bola de neve, tende a crescer, 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 crescer e não ter mais fim. Então, uma forma de você ter um orçamento eficaz: pegar o extrato bancário, usar alguns aplicativos de finança, categorizar as receitas e as despesas. Você tem uma única fonte de renda? Qual é o valor que você recebe todo início, meio ou final de mês para controlar os seus gastos? Seus gastos ou seus custos? Custo de vida. Tudo que é essencial: moradia, alimentação, transporte, energia, internet, serviço de água, saneamento básico, tudo que está incluso nessas taxas. Tudo que é além disso são gastos. Tudo que está além do custo de vida são gastos. Por exemplo, a alimentação. Se você tem a sua alimentação regrada, controlada ali, que te satisfaz, te nutre, entrar nesses aplicativos de delivery única e exclusivamente por consumismo passa a ser uma dívida. Não estou falando que não pode, que é errado, muito pelo contrário. Mas o importante é que esses gastos sejam controlados, que não estourem o orçamento mensal. E os investimentos. Um exemplo de investimento é a compra de uma casa, de um imóvel, de um apartamento, de um terreno. A partir do momento em que você insere na sua receita mensal um valor de um financiamento, ela passa a ser um investimento. A longo prazo, ela tende a valorizar. Você tem o patrimônio e uma hora essa dívida acaba. Como custo de vida para moradia, eu colocaria o aluguel.
onde você não vai ter um retorno sobre isso, tende a aumentar as parcelas, anualmente tende a aumentar o valor pago e você nunca vai ter esse bem, esse patrimônio, vai estar sempre gerando uma renda para alguém. E sabendo disso, essas dívidas que você tem são boas ou ruins? Controlando seus gastos, são boas ou ruins? Né? Empréstimos para financiamento de imóvel, como eu acabei de citar, são dívidas boas. Ok, você consegue acumular um patrimônio físico, que é o seu imóvel, que ele tende a valorizar e futuramente transformar em uma fonte de renda passiva, onde você não precisa trabalhar e o dinheiro começa a entrar no seu bolso. Ah, mas eu não vou alugar a minha casa, o meu imóvel. Eu conheço pessoas que alugam quartos no Airbnb, por exemplo, e fazem mais do que um salário mínimo só com esse tipo de aluguel, mais de uma fonte de renda. E o cartão de crédito? Eu citei aqui a pessoa que recebe lá um salário de R$3.000 e quer comprar um celular de R$10.000. E aí, o cartão dele tem, sei lá, seus 10 mil de limite. Ah, eu vou parcelar em 10 vezes de 1.000, em 24 vezes sem juros, como algumas lojas fazem, né? Então você vai ter uma dívida por um tempo expressivo, um tempo muito longo, que vai acabar não trazendo um retorno, não trazendo um benefício. Muito pelo contrário, tende a desvalorizar. Um erro muito comum para o brasileiro hoje são fazer as compras de casa no cartão de crédito e o parcelamento. Digamos que uma compra de casa seja de R$1.000 por mês. A pessoa divide em 2 vezes de 500. Ok, na hora de pagar a primeira parcela, não vai pesar. Quando for pagar a segunda parcela, vai ter uma nova parcela de 500 que vai se equalizar a essa aqui e o bem consumido já foi. E as dívidas de emergência? Ah, mas eu tenho um cartão de crédito e o pneu do meu carro furou ou estragou e eu preciso fazer a troca. Eu vou fazer o parcelamento por uma emergência que teve. Eu fiquei doente, eu preciso comprar remédio, passar por consulta médica, pagar tudo isso eu vou pagar no cartão, depois eu vejo o que eu faço. Isso aqui é extremamente perigoso porque tende a virar uma bola de neve e cada vez crescer mais. A gente vai querer uma bola de neve aqui, ó, nos investimentos, na poupança, no investimento, tá? Sabendo disso, qual a melhor estratégia para eliminar as dívidas? Primeiro, separar por prazo. É um prazo longo? É um prazo curto? Dependendo do valor mensal pago, mais o prazo restante, remanescente, é preferível eliminar as que faltam menos parcelas. Mas se a taxa de juros dessas forem menor do que uma outra dívida que você tem, e em uma negociação de desconto você tem a redução dessa taxa de juros, compensa reduzir a taxa de juros e priorizar aí as mais complexas. Um exemplo de cartão de crédito, quando você não consegue pagar e paga o limite mínimo da fatura ou o valor parcial, as taxas passam aí de 10% ao mês. O cheque especial na casa de 13% ao mês. E priorizar essas dívidas mais complexas para conseguir eliminar. Sabendo que o dinheiro, hoje mais conhecido a moeda digital ou dinheiro digital, não é tudo que aparece na tela do seu celular e sim a sua receita, sabendo criar um orçamento onde você controla os seus gastos, planilha, coloca o que são custos de vida, o que é essencial, não dá para ficar sem, o que são dívidas, o que está além disso, e os possíveis investimentos, como um financiamento de imóvel, como eu citei, e as dívidas boas e ruins, as estratégias a gente começa a entender um pouco sobre como poupar e investir. 90% dos brasileiros hoje não poupam, não investem, né? E não cortam os gastos supérfluos, desnecessários. O fato de colocar o dinheiro na poupança, rendendo na casa de 0,5% ao mês. Muitos especialistas hoje, investidores, falam que é perca de tempo, perca de dinheiro. Eu discordo. Se 90% não poupa, se você coloca na poupança rendendo o mínimo, você está muito além de outras pessoas.
você já tem uma noção de controle de gastos. Mas tem outros investimentos que chegam a gerar 0,8% ao mês, 1% ao mês ou até além disso. Basta estudar, conhecer um pouco mais. A gente vai falar sobre isso no futuro. Mas antes de começar a investir, é importante que você elimine as suas dívidas e crie uma reserva de emergência, tá? Que é basicamente um valor X, né? Onde você vai deixar esse X reais guardado para casos emergenciais. Furou o pneu do carro? Eu tenho um dinheiro guardado para isso. Surgiu uma demanda, uma necessidade de saúde? Eu tenho uma emergência para isso. Surgiu um boleto, uma cobrança, um IPTU, um IPVA e o valor é alto, eu não tenho condição de pagar à vista, faço parcelamento e me endivido um pouquinho mais. Então, é para isso. Inclusive, tem uma estratégia muito interessante que a partir de R$1 você consegue R$1.200 juntados durante um ano, que já dá uma reserva de emergência. Por menor que seja, dá uma reserva de emergência ok. O ideal seriam ao mínimo 3 meses do seu custo de vida. Se você ganha 3.000 e o seu custo de vida é 1.500, o ideal seria ter ali R$4.500 como reserva de emergência, tá? E a melhor forma de fazer isso são os bancos digitais. Eles têm opções excelentes de aplicações com liquidez diária, que são basicamente rendimento de juros diários e você pode sacar a qualquer momento. E o importante é saber que algumas instituições cobram IOF, outras não. Algumas rendem o equivalente à inflação, algumas o equivalente a um pouquinho mais, a taxa de juros do Brasil, do país. Tendo uma reserva de emergência, utilizando as estratégias para eliminar suas dívidas, entendendo o que são as dívidas, criando um orçamento, você consegue começar a investir o seu dinheiro de forma segura. Hoje nós temos os fundos de investimento imobiliário, muito famosos, com investimentos abaixo, né, de R$10 mensais por cota. Hoje nós temos os CDBs, são investimentos de renda fixa muito bom. O Tesouro Direto, que é talvez o mais seguro de todos, né? Porque você empresta o seu dinheiro para o governo e o governo te devolve com uma taxa de juros. E posteriormente, em outras aulas, eu vou falar um pouco sobre como os bancos ganham dinheiro, como você faz para entender o retorno que o banco tem sobre o seu dinheiro e começar a investir, começar a aplicar. Tá? Lembrando que a verdadeira riqueza começa quando você toma as decisões da sua vida financeira. O primeiro passo para alcançar essa liberdade financeira é entender o que está por trás do dinheiro. E agora que você tem um básico de ferramentas, precisa colocar em prática para de fato transformar essa vida. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, compartilhar nos comentários aqui as suas experiências para que a gente consiga trazer outros e outros exemplos e conteúdo para ajudar as pessoas. A sua dúvida pode ser a dúvida do outro, a sua dificuldade pode ser a dificuldade do outro. Tendo isso aqui nos comentários embaixo, eu consigo trazer resultados individuais com resultados coletivos. Então deixa o seu like para ajudar no canal, no crescimento e ajudar as outras pessoas.